E aí, dá licença um minutinho, aproveitar o pessoal que está no bar, né, dando um descansozinho. E aí, Nelson, como é que está avaliando o 8º dia de greve de vocês? Como é que você está avaliando esse movimento? O 8º dia de greve para os portuários, eu avaliando enquanto categoria, enquanto dirigente sindical, eu avalio que esse 8º dia de greve tem sido um sucesso, vamos dizer assim, tanto a nível político quanto a nível sindical, na essência da luta. E o que está significando esse movimento todo para a categoria de vocês? Representa ganhos, moral, representa a dignidade dos portuários e ganhos lucrativos salariais que essa categoria está resgatando a cada momento e a cada passo da luta. E
E será que o CISI hoje, né, apresenta alguma coisa, já apresentou? Como é que está aí as negociações? Há uma contraproposta entre o CISI, entre as partes interessadas, que é a Portobras, que controla todos os portos, né? E mais o Ministério do Transporte, mais o Ministério do Trabalho, mais o Ministério da Fazenda, chegando a algum consenso entre eles, apresentando uma contraproposta para a categoria e cabe-nos apresentar com todos os detalhes essa contraproposta para a categoria. Haja visto que o companheiro Tuca e o companheiro Adelso foram para o DIEESE para trazer o análise técnico do DIEESE para apresentar para a categoria. E agora filha.
companheiro, fez uma música aí pro movimento de vocês, né? Pra rapaziada, pra categoria. Essa melodia eu fiz em nome dos meus amigos portuários, tudo de luta, tudo sofredor, batalhador em favor da nação e do nosso Brasil imenso, todo mundo aí guerreiro, aí, tudo sofredor. Então, agradecemos, como eu disse nas últimas palavras, na última entrevista, que tudo ia correr bem, que o é legal. Agora vamos aguardar as consequências da Assembleia para ver, e Deus que abençoe a quem resolveu esse problema. Para acabar com esse negócio, nós queremos é trabalhar, mas queremos também ter uma remuneração digna do nosso trabalho na beira da praia, que nós merecemos. O que você quis dizer com essa música toda? Qual foi o sentimento? Essa música é minha e de um companheiro da terceira inspetoria, por nome de Naval, sabe? Essa música é minha e dele, nós fizemos uma homenagem à categoria toda. E tudo correu bem, graças a Deus, né? Resolveu tudo, não tá bom, né? Bonitinho assim? Deus que abençoe, né? Que agora melhorou, vai melhorar um pouquinho, né? Não vai ficar bom, mas vai melhorar alguma coisa. Acreditando que vocês vão sair vitoriosos, né? Graças a Deus, vai. Vai que os homens lá giram, a garotada foram lá, resolveram a parada. Vamos ver, né? E nós estamos aí com a maior harmonia no trabalho de novo, para recuperar essas perdas. E nós vamos vencer, se Deus quiser. Tá querendo voltar então pro trabalho, continuar? Todo mundo aqui quer voltar pro trabalho. Reivindicar uma coisa não é dizer que a pessoa não quer voltar pro trabalho. Outra coisa também, eles fazem uma imagem de piqueteiro, essa palavra, uma imagem muito negativa, não é nada disso. O piqueteiro ele tem várias funções. Ele está evitando também que aconteça alguma coisa no local de trabalho dele para a categoria não levar a culpa, porque o piqueteiro é isso. Não é contra o trabalho, contra ninguém não. É para zelar também pelo bem-estar. Conforme eles falaram aí na televisão, que eles furaram a greve para zelar pelo patrimônio do porto, o piqueteiro no portão também está zelando, que ele não quer que entre nada sem cobrança, sem adulteração no cais. Ele está ali para agir, para não haver nada de grave dentro do cais, na ausência do trabalhador. Que nós temos que zelar mesmo pelo porto. Isso aí não é novidade, certo? Obrigado e é só isso. Obrigado, senhor. E aí, companheiro, como é que estava participando de algum piquete? Estava assim no portão 8 e 9. Como é que foi nesses 8 dias lá? Foi maravilhoso, foi muito bom, foi ótimo mesmo, sem violência, sem agressão. E espero que daqui para frente, se tiver que continuar nesse piquete, vou permanecer, porque eu acho que está sendo uma greve maravilhosa. E o que está achando desse movimento todo? 8 dias de greve, com paralisação total, participação de todos os companheiros. Como é que está vendo esse movimento? O movimento acho que está sendo bom. Eu acho que a rapaziada, todo mundo estão justa, tá? E estão principalmente esperando uma resposta, uma solução para que nós possamos retornar ao nosso trabalho. Você acredita que vai ter alguma resposta hoje? Bom, eu espero que sim, na minha opinião, espero, e como todos os nossos companheiros, espero uma boa notícia, uma boa resposta. E se for uma resposta diferente daquela que foi apresentada, dos 16%, como é que vai ficar? Eu acho que aí vai depender da rapaziada, porque aí vamos depender de todos nós, tá? Para continuarmos ou paramos, todo mundo voltamos ao trabalho. Tá legal, obrigado. Tá? Já vai começar a Assembleia, a gente vai pegar agora. Hoje deve ser considerada a Assembleia mais importante depois que foi desencadeado o nosso movimento, e essa importância se dá à medida em que nós devemos proceder a nossa participação nessa Assembleia de hoje no espírito em que nós devemos acompanhar cada passo do que está aparecendo, porque nós devemos hoje tomar uma decisão. A nossa decisão, ela hoje é calcada em cima de dados concretos. A nossa decisão de hoje, ela vai com toda certeza redirecionar todo o processo que aqui agora estamos. Redirecionar porque nós temos hoje nesta mesa uma proposta do governo
Proposta essa que pode levar a gente à aceitação e, logicamente, ao fim do movimento, ou à continuidade, o que teria também que cada um de nós entender que nós estaríamos entrando num novo quadro de movimento previsto. De qualquer maneira, a posição da direção do sindicato, ela deve se dar no sentido em que nós devemos passar para vocês tudo que resultou das negociações até agora, e que essas informações devem ser dadas da forma mais cristalina possível, e, somado a isso, a uma posição que nós, da direção do sindicato, devemos saber que nós estamos aqui prontos para qualquer decisão de vocês. Eu acho que a Guarda Popular merece muito aplauso nosso mesmo. E nós devemos estar solidários lutando por eles, que são, por força do Decreto 5 e o Decreto 3 de 66, proibidos de participar de qualquer atividade sindical, de forma que há dificuldade de eles estarem conosco aqui. Mas eu acho que nós aqui estamos dispostos, enquanto eles forem impossibilitados disso, de estar com eles. Eu acho que nós, durante essa greve, até então, nós temos visto por aí afora uma série de atividades, uma série de coisas novas, uma série de situações que mostram claramente a gente que nós estamos entrando numa nova era sindical. Essa nova fase do Sindicato dos Portuários se deve ao fato de que a gente começa a observar que cai por terra a divisão tão enjoada e tão prejudicial que se dava entre o pessoal da administração e o pessoal da plataforma e da fachada. Cai por terra o distanciamento entre as nossas companheiras e os portuários de uma forma geral. É muito maravilhoso que a gente saiba que as nossas companheiras estiveram nos piquetes o tempo todo, que nós tivemos setores até agora fechados com companheiras, como é o caso do Cedrão, como é o caso de uma série de portões, em que as companheiras se misturaram com os portuários, outros da fachada, e mostraram que todos estão juntos na luta contra a exploração, e a gente não pode fazer essa distinção entre homem e mulher. Na luta do movimento sindical, é parte da luta nossa, é a luta pela emancipação da mulher numa sociedade em que mostra, até as leis dão à mulher um poder de inferioridade. Mas é papel de todos, companheiros e companheiras, que a gente busque dar fim a essa discriminação. E essa discriminação se dá assim, se dá nos piquetes, se dá nos portões, se dá no momento em que a gente se junta em volta de uma fogueira, se dá nessa solidariedade. E exatamente a discriminação contra a mulher, ela terá fim exatamente no seu seio, que é no movimento sindical. Queria
E aqui recebo um recado para não passar a proposta antes de terminar o telefonema. Mas eu queria continuar dizendo o seguinte: o Sindicato dos Portuários nunca teve tanta facilidade de trabalhar. O Sindicato dos Portuários encontrou durante todo esse movimento muito mais facilidades do que dificuldades. A gente, durante todos os dias e noites que nós estivemos, nós queríamos passar a seguinte informação a vocês. Passar a seguinte coisa a vocês. O sindicato tem uma Secretaria de Formação Sindical. Essa Secretaria de Formação Sindical visa dar a todos os companheiros um espaço de discussão acerca da questão do movimento sindical. E começa a ficar ativada no momento em que alguém queira participar. E nós podemos dizer que a participação e a ativação dela se dá dependendo só daqueles que queiram começar agora. É a Secretaria de Cultura, em que nós temos desejo de passar vídeos sobre filmes que estão aí agora, discussão, espaço para que a gente possa fazer atividades culturais. E aqueles que tiverem interesse em participar disso, procurem Leonardo ou Valdir. Há também a Secretaria de Esportes e Lazer. Vem o Sindicato dos Portuários assumiu aquela postura correta de responsabilidade, no sentido de manter os empregos dos companheiros de Volta Redonda. E, tirando da nossa responsabilidade qualquer problema com o equipamento de Volta Redonda, vai ter alguma decisão, né? Como é que está havendo? Será que se houver alguma proposta diferente daquelas que vocês tinham antes, vai aceitar? Como é que vai ficar? Vamos aguardar primeiro, né? Primeiro nós temos que verificar o que o governo oferece, né? Estamos imbuídos, a nossa intenção é a melhor. E como é que o senhor viu? O senhor participou de algum piquete nesses 8 dias? Não participei. Não sei, falta de oportunidade. E como é que está vendo esse movimento, né? Que com 8 dias parou totalmente o porto, uma adesão grande? Nós estamos até pensando em por que o governo até agora não fez uma oferta melhor, né? Eu acho que isso depende mais do governo do que nós. Nós estamos prontos para o trabalho. E essa greve para todos os trabalhadores do porto? É para a categoria demonstração da coesão, né? Nós estamos unidos e vamos continuar unidos. Agora, acho que realmente o governo está falhando muito com o próprio país, né? Agora, vocês estavam lutando por questão salarial, né? Tem a questão da curva aí, que era uma das coisas que estava pegando mais. Agora, que outras questões, por exemplo, como condições de trabalho, eu acho que vocês deveriam ter melhorias? Em que questões do trabalho, das condições de trabalho, que deveria ter melhorias? O sindicato já tem verificado isso, inclusive a proteção, roupa, alimentação. Quer dizer, nós estamos numa luta, né? Como é que é a roupa, a alimentação de vocês aí no povo? Média. Quais são as condições de trabalho que o senhor encontra aí? Bem, já foram piores. Está melhorando. O senhor trabalha em que setor? Quinta Inspetoria. Como é que é lá? Quais as condições de material, de equipamento? Acho que está razoável, porque lá é terminal de contêiner. Então é um local que não há um risco maior em carga de periculosidade, como minério e outras mais. O senhor é sindicalizado? Perfeitamente. E está aí na luta. O que o senhor diria assim para os seus companheiros que não são sindicalizados aí? Isso
qualquer tipo de trabalhador tem que correr para o sindicato. Por quê? Porque é a união, sem união não se consegue nada. E como é que o senhor vê a atuação da diretoria do sindicato aí na luta de vocês? Ótimo. E agora me diz uma coisa, em relação, a gente está num momento aí, um momento importante no nosso país, que é a formação de uma nova Constituição, né? Que leis o senhor acha que deveriam ser garantidas em relação a vocês portuários nessa nova Constituição? Não, não importa a lei para garantir o portuário, é a lei para garantir o trabalhador brasileiro. Eu acho que não, o Constituinte tem a ver com os direitos de vocês? Com tudo. Eu recebi um telefonema, né, para ligar, para entrar em contato com Brasília, urgente. E aí, se o meu check-up não está em dia, eu tinha empacotado. Mas não... Parece que por enquanto, pelo menos, está mantido. Daqui a 5 minutos pode ser que mude. Vamos ver. Bom, pessoal, vamos começar. O Adelson já deu aí uma série de informes para vocês, né? O que acontece é o seguinte, nós hoje, inclusive, quando eu cheguei de Brasília, acho que era meio-dia, 11 horas, sei lá, nós estivemos lá no DIEESE, nós fomos procurar, tentar fazer com que um técnico do DIEESE viesse aqui para a Assembleia, para colocar para a gente, assim, a dificuldade dos números, né? Ou se todo mundo sabe aqui, ninguém aqui é técnico de coisa nenhuma, e a gente não tem muita facilidade de manipular com os números, tá? Por isso mesmo eu queria pedir a vocês o seguinte, vamos ter paciência com a gente, porque para nós isso daí também é um pouco difícil, tá? Nós vamos tentar esclarecer tudo para vocês na medida do possível, tá? Agora vamos ter um pouco de paciência com a gente. Inclusive lá no DIEESE a gente acertou um curso, tá, que faz parte da Secretaria de Formação Sindical, um curso de matemática sindical, tá, para trabalhador, para evitar ver se a gente daqui para frente a gente começa a manipular um pouco melhor com esses índices do governo e com os números. Bom, eu vou começar dizendo para vocês, passando um retrospecto muito rápido sobre o que tem sido essas negociações, né? A maioria sabe que essa questão está muito difícil, tá? Está muito difícil lá em Brasília, a verdade é essa. O governo, com esse plano Bresser, resolveu engrossar mesmo, tá? Principalmente com as estatais, tá? As estatais são um alvo agora do governo. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quando a gente chegou em Brasília, a gente constatou que foi muito importante para nós a entrada na segunda-feira que passou do pessoal dos outros povos, tá? Não foi só importante para a moral da gente, para levantar um pouco a moral da gente, não. Foi importante também como peso político a entrada dos outros povos. Ontem lá estavam também representantes de Santos e ficamos 2 dias, quase 2 dias lá em Brasília negociando. O pessoal levou só a roupa do corpo, achando que o negócio era reunião de 3, 4 horas, mas a coisa se prolongou bastante. Na primeira reunião, o ministro Pazianotto, Zé Reinaldo e uma série de outros assessores, eles solicitaram, Pazianotto colocou todas as dificuldades de conjuntura que o governo atravessa e pediu que então nós, separadamente, sem a presença deles, tentássemos negociar com a Portobras
e com o representante do Ministério de Transportes e o pessoal do CISI, tentamos negociar uma tabela que atendesse de alguma maneira aos interesses dos trabalhadores. E nós aí fomos para a reunião. Nessa reunião, assim que o pessoal da Portobras começou a falar, a gente percebeu que eles estavam querendo vir bem por baixo, tá? Bem por baixo. E o pessoal da unidade portuária, então, assim que eles começaram a falar, o Teófilo falou: eu tenho uma proposta aqui, mas eu não sei como é que vou colocar. E o companheiro lá da Bahia falou o seguinte: o senhor acha que é muito baixo? Nem coloque, pelo amor de Deus, porque ninguém vai aceitar. Nós não viemos aqui pedir esmola, tá? Essa foi a posição de todos nós, né? Nós não viemos para cá para pedir esmola, que a gente veio aqui para exigir uma coisa que é direito nosso. E todo mundo se colocou e a coisa ficou feia. O pessoal da tanto ficou feio que o Teófilo retirou a proposta e eles se pediram licença para se retirar e voltar a estudar uma outra tabela, uma outra coisa. Bom, e lá se foi, então, entrou por noite adentro, né? No dia seguinte fomos convocados para estar 11 horas no gabinete do ministro. E das 11 horas acabou a coisa sendo prorrogada até as 7 horas da noite. A gente ficou lá no gabinete aguardando que eles elaborassem a proposta. E em conversa com o assessor do ministro Pazianotto, ele dizia para a gente: olha, a coisa, o quadro realmente é um pouco ruim, tá? É um pouco ruim. E a gente pediu esclarecimento a ele a respeito de algumas notícias que estavam saindo no jornal. Entre elas, tem aqui uma manchete do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que fala o seguinte: Planalto decide vetar aumento para os portuários. Uma fotografia do general Ivan Mendes do SNI. O Globo também saiu com uma reportagem bastante ruim. Ruim, quer dizer, falando que o nosso movimento estava sendo entendido pelas autoridades como um movimento fora de propósito. E a gente colocou essas coisas para o assessor do Pazianotto e ele falou para mim: não, realmente existe, o problema é sério, é grave. É grave. E em conversa com uma repórter, ela disse para a gente que ela ouviu uma conversa do general Ivan, em que ele teria dito: não é para dar nada para eles e vamos acabar com essa greve. Tá? Então, o pessoal do governo, eles fizeram de tudo, que acham que é um momento de gravidade e tal, eles fizeram de tudo para tentar não dar nada, né, e acabar com o nosso movimento. Só não conseguiram isso porque a gente mostrou muito sentido de organização, mostramos que o movimento era realmente muito forte, não só no Rio de Janeiro, como em outros portos também, né? Estavam lá representados quase 12 portos, 12 principais portos do Brasil. E eu acho que diante disso eles deram uma recuada na questão. Agora, devo dizer a vocês o seguinte: o clima é muito ruim. Ainda há pouco eu recebi um telefonema, né, como eu já disse a vocês, telefonema de Brasília, que nos deixou, a todos nós, meio apreensivos. Uma coisa que aconteceu lá também foi o seguinte: a princípio era a nossa curva salarial do sistema Portobras. Quando eu falo sistema, eu estou excluindo o Porto de Santos e o Porto do Deprec, do Rio Grande do Sul, tá? A nossa situação é muito difícil, tá? E Santos tinha um acordo assinado. Eles, quando sentiram que o plano Bré seria eles correram para a empresa e pediram à empresa para assinar
para assinar o acordo deles. A empresa assinou, tá? E pelo que eu vi lá, eu acho que vai rolar cabeças por causa disso aí, entendeu? Então, a situação estava pegando para os portos do sistema em relação à curva. Acontece que nessas negociações todas e tal, parará, ontem, quando por volta de 10 horas da noite, se inverteu a situação. Chegou para nós a notícia de que a curva para o sistema, eles tinham elaborado a tabela e iriam apresentar. O que passava a pegar a partir daquele momento era a tabela do pessoal de Santos. Eu acho que às vezes Deus, né, escreve certo por linhas tortas, né? Quando a gente estava na greve, que a gente de repente precisava do apoio dos caras, eles recuaram, né? E hoje eles voaram correndo para Brasília porque a curva que está pegando é para o pessoal deles, tá? Agora, devo também dizer, pelo que eu vi lá, que não é a base, é bom dizer essas coisas, não é a base dos companheiros de Santos que não apoiaram a nossa greve. Isso daí foi uma manobra feita por alguns dirigentes dos sindicatos de Santos, com o sentido de deixar o Sindicato do Rio de Janeiro isolado e se arrebentar. Deu para perceber isso claramente. Inclusive, a gente soube que a base de Santos questionava as suas direções, dizendo o seguinte: como é que pode, numa greve nacional, o Porto de Santos não estar participando? Entendeu? E hoje, eles vão ter, inclusive, dificuldade, caso não saia a curva salarial para eles, para mobilizar a base. Porque hoje, a gente tem uma proposta efetiva, e se a gente sair da greve, só o Porto de Santos vai fazer. Entendeu? Então, é uma questão muito delicada que eles, a partir de agora, vão ter que enfrentar lá com a base deles lá. Tá? Inclusive a doutora Doroteia, né, colocava para nós que o pessoal do CISI fez uma pergunta, e é por isso que a curva deles está pegando o seguinte: se a curva os salários estão defasados, e o que essa curva tenta é aproximar, uma aproximação salarial, como é que os portuários de Santos levam a mesma coisa do sistema? A conclusão, a defasagem, ela permanece a mesma. Entendeu? Então não tem sentido o pessoal do sistema levar e Santos levar também. Entende? É uma pergunta que embatucou o pessoal lá, e é por isso que eles hoje tomaram o avião e estão tudo lá em Brasília. Eu agora, quando eu liguei para lá, está tudo no gabinete do ministro. Bom, então o quadro é esse daí, companheiros. É um quadro preocupante, tá? É um quadro preocupante. Diante da conjuntura que está aí, é um quadro que a gente não está vendo muita alternativa, não, tá? Eu queria passar, então, a dizer para vocês como é que ficou a questão da tabela. Vamos entrar diretamente tentar entrar na questão técnica. O problema é o seguinte: a pedida inicial nossa, na questão da correção da curva salarial, representava de reflexo na folha 12,03. 12,03. Ontem, a Portobras apresentou, depois de tudo isso que eu estou falando para vocês, foram horas e horas de reunião, eu volto a dizer, os caras se mexeram mesmo, mas também se mexeram não porque é bonzinho, quer dar alguma coisa para o portuário, eles se mexeram porque assinaram acordo, porque estão todos eles comprometidos, tá? E é por isso que eu estou falando que, provavelmente vai rolar cabeças, pelo que a gente viu lá, vão ter determinadas cabeças que vão rolar com esse troço. Mas então a nossa pedida inicial era 12,03. A Portobras ontem apresentou a seguinte proposta, muito até pressionada pela gente, tá? Infelizmente a gente vai ter que dizer aqui uma coisa que não vai agradar a muita gente, mas companheiros,
Na hora em que o doutor Carlos Teófilo colocou para a gente a questão da curva, nós falamos para ele o seguinte: nós somos até capazes de aceitar uma contraproposta da Portobras, desde que ela não seja infame. Agora, tem uma coisa também, já que não vai ser aquela proposta inicial, já que vai ser um arranjo, nesse arranjo a gente quer ver premiada as categorias que ganham menos em detrimento dos que ganham mais. Muito bem, meu irmão. O pessoal que ganha um salário razoável, infelizmente, companheiros, é preciso que compreendam que vão ter que abrir mão de alguma coisa para beneficiar os companheiros que são realmente mais prejudicados, mais injustiçados na empresa. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar o pessoal mais alto em função dos mais baixos, mas é preciso que numa hora dessa, numa hora de escassez, o pessoal mais baixo tenha a oportunidade de levar um pouquinho mais do que o pessoal com salário melhor. O ministro, inclusive, Pazianotto, entendeu a nossa solicitação, achou que realmente a coisa era por aí e colocou, inclusive, uma coisa que eu não gostaria, não é a posição nossa, mas é importante para que vocês vejam como foi a coisa. Ele disse o seguinte, que achava correta a nossa solicitação, porque o pequenininho também, ele não tem para onde correr a não ser o sindicato. E o pessoal técnico, esse tem condição de disputar um mercado de trabalho com outros profissionais e não precisa tanto do sindicato quanto os trabalhadores de baixa renda. Já falei que não é, está me alertando aqui o Adelson, já falei que não é a posição do sindicato. Tá? A gente entende que todo mundo merece do sindicato a mesma atenção. Nós voltamos a dizer que distribuímos a escassez. Tá? E na escassez optamos por quem historicamente vem sendo prejudicado. Então o que eles fizeram? Ao invés dos 12,3 inicial, como eu já tinha falado, eles propuseram 9% de curva, ao invés dos 12%, 9% de curva salarial até o nível 34. Tá? Pegaram o seguinte, bom, pega o reflexo da folha, 9%, começa a distribuir igualzinho como a gente iria distribuir anteriormente. E começaram a distribuir, só que quando chegou no nível 34, eles pararam a curva. Tá? Pararam a curva nesse nível. E a partir do nível 35 em diante, eles deram como se fosse uma promoção. O sujeito não é promovido para o nível imediatamente seguinte, ele passa a ganhar o salário do nível imediatamente seguinte. Tá? E foi essa a proposição que fez a Portobras. E foi essa a posição. Nós fizemos uma reunião, saímos da sala como tínhamos combinado, ouvimos a proposta da Portobras, saímos da sala e fomos nos reunir. E a posição que a unidade a nível nacional tomou para levar para as suas assembleias era de que aceitava naquele momento a proposta e iria depender do respaldo das suas respectivas assembleias. Bom, é importante dizer também que quando a gente começou a negociação, foi distribuído erradamente, a gente assume esse erro daí, mas vocês podem, inclusive quem tiver pode reparar, tem aqui uma cópia da Associação Profissional dos Empregados na Administração de Serviços Portuários Nacionais de Brasília. Eles fizeram os cálculos e nos deram. Nós, erradamente, a gente pede desculpa a vocês, porque a gente confiou no cálculo dos companheiros. Só que esses companheiros, quando fizeram esses cálculos, embutiram o gatilho a mais. A gente já tinha, inclusive, já falado isso para vocês. Tá? Então,
eu vou colocar para vocês o seguinte. Também quero dizer que a Petrobras aceitava dar essa tabela a partir de julho, 1º de julho. E nós conseguimos que fosse a partir de 1º de junho. Tá? Então, a partir de 1º de julho. Eu vou ler para vocês, companheiros. Junho. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês. Porque fica, para nós não é fácil, é muito difícil para nós manipular percentuais, joga daqui, joga dali. Para vocês também, né, eu acho que fica muito melhor a gente colocar a questão comparando o salário. Tá? Inclusive o Carlos Teófilo disse que jura que nunca mais na vida ele diz, ele fala em negócio de curva, etc e tal. Ele agora vai passar a tabela de salário. Porque ele nunca mais vai ter essa dor de cabeça que ele tem. Bom, eu vou ler para vocês o salário que a pessoa tinha em maio, dia 31 de maio, sem nenhum aumento. E depois eu leio para vocês o que nós vamos passar a ganhar a partir de 1º de junho, já incluídos aí o IPC, já incluído aí a produtividade 5% e já embutido aí a curva salarial, tá? Para que vocês possam ter uma ideia de quanto tinham e quanto passam a ganhar a partir de 1º de junho. Vai ser um pouco cansativo, companheiros. Eu vou tentar ser